Eu quero falar, o título da mensagem é Uma Flecha Vinda do Céu. Ou pode ser também o voo da flecha. Nunca preguei nesse texto, já o li, conheço. Mas nesses dias eu comecei lendo a palavra de Deus. Eu gosto de ler a Bíblia, desde quando eu leio a Bíblia. Normalmente cada manhã. Estou já na metade do livro de Isaías, desde Gênesis. Termino lá o Novo Testamento, toda a Bíblia mais ou menos na metade do ano, com Apocalipse. Aí começo, volto para Gênesis e vou assim. Cada metade de ano eu leio a Bíblia por completo. E lendo isso começou a falar algumas coisas. Estudando também livros. Muito importante a nós, ao meu coração. Esse texto fala de um período muito difícil da vida de Davi. Talvez o mais difícil de todas as suas provações. E você saberá porque daqui a alguns minutos, ao avançar a mensagem de Deus. Sabemos que Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. Deus chegou a dizer sobre ele que ele era um homem segundo o seu coração. Não por ser um homem perfeito, mas Deus viu qualidades excelentes em Davi. Talvez um homem que se preocupava sempre em obedecer, fazer a vontade de Deus, mesmo falhando às vezes, como falhou. Depois que ele foi ungido por Samuel, e que o Espírito Santo se retirou de Saul, Saul passou a ser atormentado por um espírito maligno, que a Bíblia diz que vinha da parte do Senhor sobre Saul. Entendemos que Deus permitia isso na vida de Saul, porque Saul, mesmo tendo sido rejeitado por Deus, ainda ocupava o trono, portanto, ainda era um servo de Deus, e, portanto, a permissão tinha que vir do Senhor. Escolheram Davi, indicaram Davi, sabia tocar muito bem harpa, era um instrumentista nato, adorador de Deus. E Davi foi levado ao palácio, e quando esse espírito maligno vinha sobre Saul, Davi dedilhava a sua harpa, o seu instrumento, e então o espírito abandonava Saul e ele se sentia melhor. Saul amou Davi. Saul mandou dizer para o seu pai: deixa ele comigo. E caiu em graça. Davi passou a ser um homem importante para Saul. Depois Saul fez de Davi comandante de parte do seu exército, me parece uma faixa de 1000 homens. Davi passou a comandar. E até então estava tudo bem, até que Davi matou um gigante e a sua popularidade perante as pessoas e perante o rei cresceu ainda mais. Mas um dia aconteceu um fato, quando tanto Saul quanto Davi voltavam das batalhas contra os filisteus, vitoriosos, e as mulheres israelitas saíram ao encontro de ambos, cantando e atribuindo a Saul milhares, mas a Davi tantos, 10.000, tantos milhares. O rei ouviu isso, não gostou, foi tomado por uma ira, fez o comentário: o que falta senão dar o reino a Davi? E a partir daquele dia, Saul, tomado por um ciúme maligno, doentio, ele passou a viver com o único propósito, o único objetivo de destruir e aniquilar Davi sobre a face da terra.
Ele passa a persegui-lo de uma forma que ele não conseguia compreender. Mas chega nesse ponto, depois que ele mata o gigante, Jonas gosta de Davi. Passa a amar a Davi e Davi a Jonatas. O amor certamente entendemos, o amor cristão, mas passou a haver uma amizade muito grande. E Jonatas era importante para Davi. Não é? Mas nesse ponto da vida dele, a coisa está muito difícil. Ele não entende a razão por que o rei quer matá-lo, quer destruí-lo. Ele não entende por que o rei se levantou tão ferozmente contra ele. Ele quer saber esta razão. Então, Davi se vê em profunda crise, porque ele não consegue entender esta razão. Alguém que antes o amou, alguém que antes o trouxe para o seu palácio, alguém que o tinha feito comandante de parte do seu exército, ele não entende. Saul, na sua loucura, chega a perseguir, na sua perseguição a Davi, ele chega a mandar assassinos para a casa dele. Ele tinha casado com a filha de Saul, e lá ele teve que fugir pela janela para não morrer, avisado pela sua esposa, avisado por Mical. Ele disse: olha, Saul, foge para salvar a tua... Davi, foge para salvar a tua vida. Então Davi pula pela janela, vai embora. E ele vai para Ramá, encontrar-se com o profeta Samuel. Saul fica sabendo que Davi está em Ramá. Manda novamente assassinos para prender Davi e trazê-lo, ou então matá-lo lá mesmo. Mas esses mensageiros, quando chegam lá onde estava a casa dos profetas, eles são tomados pelo Espírito Santo e eles profetizam. Saul manda outros mensageiros, acontece a mesma coisa, manda a terceira vez, acontece a mesma coisa. Finalmente ele mesmo vai para tentar prender Davi. Mas ele também é tomado pelo Espírito Santo. E, enfim, dominados pelo Espírito, eles foram incapazes de tocar em Davi. Deus guardou Davi. Deus protegeu Davi. Depois, então, isso acontece. Davi sai de Ramá, de entre os profetas, e ele vai se encontrar com Jonatas. Porque ele quer entender a razão. Ele ainda não compreende. Por que o motivo de tanta perseguição? Aí você chega no capítulo 20, ao qual lemos, mas nos primeiros versículos diz assim, ó. Versículo 1. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? Qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? Ele lhe respondeu: tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa alguma, ele diz aqui, né? Nem pequena nem grande, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê. Ele que disse consigo: não saiba isto Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim
e a morte. Disse Jonatas a Davi: o que tu desejares, eu te farei. Saul tinha ocultado de seu filho Jonatas a verdadeira intenção, de que queria matar Davi. Aí Jonatas pergunta: o que você quer que eu faça? Eles então combinam, pois haveria uma festa. A festa da lua nova, em que, sem falta, Davi deveria estar presente perante o rei, para participar. Ele pediu a Jonatas que o liberasse e sondasse o coração do seu pai. Se o seu pai deixasse passar despercebido, Davi entenderia que ele estava enganado, ou que a ira, o ódio, ou que ele teria paz, poderia voltar para o palácio de Saul e ele teria paz. Mas se o seu pai ficasse ardendo em cólera, se o seu pai ficasse irado, então ele iria entender que o mal estava determinado contra ele. Assim se fez. Primeiro dia, Saul não notou a ausência, mas atribuiu a uma possível impureza, contaminação, e a razão de ele não estar presente. Mas no segundo dia, que Davi não aparece, seriam 3 dias, ele pergunta a razão. Jonatas diz: olha, Davi pediu-me que o liberasse para que ele fosse participar desse sacrifício, dessa festa com a sua família, pois seu pai, seus irmãos pediram encarecidamente que ele fosse à festa com a família. Saul ficou extremamente irado. Saul foi encolerizado mesmo. E ele então diz assim, no versículo de número 30, diz assim, então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso, entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. Jonatas entendeu que não havia mais reconciliação, que seu pai não iria descansar enquanto não matasse a Davi. Eles tinham combinado uma maneira de Jonatas avisar a Davi. Se Davi poderia voltar, ou de onde ele estava, Davi então deveria seguir rumo ao exílio, deveria fugir. E nesta combinação então, Davi deveria ir para um tal lugar chamado Pedra de Ezel, e Jonatas iria lançar flechas. Se essas flechas fossem lançadas para antes de Davi, se elas caíssem antes de onde Davi estava, significava que Davi poderia voltar, haveria paz, não teria problemas. Mas se as flechas caíssem para depois de onde estava Davi, então Davi deveria rapidamente fugir, ir para o deserto, para o exílio, pois não haveria paz para Davi. Davi não teria paz. E é aqui, irmãos, que a gente
entra mais no coração da mensagem de Deus. Nesse período, Davi estava passando por uma profunda falta de fé e confiança. Falta de fé e confiança em Deus. Nesse período, Davi não entendia o porquê tudo isso estava acontecendo com ele. No entanto, Jonatas, que Deus levantou para ser uma bênção na vida dele, para esse período até certo ponto, estava com mais confiança do que Davi. Davi achava que não conseguiria, que as promessas de Deus para a sua vida haviam dado ou iriam dar em nada. Que o que Deus havia feito, a unção e a promessa dele vir a ser o rei, ele achava que não iria conseguir. Nesse período, a fé de Davi estava extremamente abalada. Na realidade, cada circunstância externa da vida de Davi, nesse período, nessa ocasião, parecia desmentir ou cancelar todas as promessas que Deus fizera para ele. Então, Jonatas usou essas palavras para trazer confiança a Davi. No versículo 12 do capítulo 20, aliás, me perdoe, no versículo 14, Jonatas tinha dito a Davi que Deus, que seu pai não faria nada sem avisá-lo. Ele diz assim, se eu ainda viver, se eu ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? 15, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, vingue o Senhor os inimigos de Davi. Ou seja, enquanto Davi estava numa crise de crer que Deus iria cumprir seus propósitos, Jonatas está dizendo, você vai se assentar no trono. Jonatas está dizendo, você vai ser o próximo rei de Israel. Jonatas está dizendo, quando você se assentar no trono, Davi, porque você vai se assentar no trono, Davi, eu serei, você use de bondade para comigo, se eu ainda estiver vivo. Você me guarde, me proteja a minha família, porque era comum os reis, muitas vezes, matar os herdeiros ao trono quando assumir e esses estavam vivos ainda. Porque ele tinha certeza, ele tinha confiança de que a palavra de Deus para a vida dele, para Davi, não cairia em terra. Quantas vezes a gente passa por dificuldades? Quantas vezes a gente passa por lutas? E a gente precisa pedir a Deus que levante amigos assim, para nos sustentar em momentos específicos da nossa vida, para fortalecer a nossa fé, para fortalecer as nossas mãos, quando estamos passando por dificuldades, por dúvidas, ou quando estamos como Davi achando que tudo que Deus prometeu, ou tudo que nós cremos foi apenas ilusão. Nós precisamos de pessoas assim. Essas pessoas são levantadas não para todo o tempo, mas por um período, porque às vezes a flecha de Deus pode ir além de onde nós estamos. Mas nós precisamos de pessoas assim. Eu preciso de pessoas assim. Eu preciso de gente que em dado momento vem fortalecer as minhas mãos, vem me ajudar. E eu só encontro isso, primeiro, é graça de Deus. Porque a maneira como Jonatas se afeiçoou a Davi, a maneira cristã, bíblica, maravilhosa, a qual Jonatas amou a Davi, e reciprocamente Davi a Jonatas, foi algo feito pelo Espírito Santo. As verdadeiras amizades, aquelas que Deus usa para determinado momento da nossa vida, elas, acima de tudo, são levantadas pelo Espírito Santo.
Davi está cabisbaixo. Davi está temeroso concernente ao seu futuro. Davi acha que todas as promessas de Deus podem dar em nada porque havia um rei poderoso, com um exército poderoso, perseguindo um homem. Ele está achando que não vai dar em nada. Mas Jonatas vem e diz: se eu ainda viver, porventura não usarás para comigo de bondade, Senhor, para que não morra? Ou seja, quando você se assentar no trono. Muitas vezes Deus faz tremendas promessas para nós. Muitas vezes nós cremos no Senhor, e certamente cremos, chegamos com fé e confiança. E de repente parece que tudo vai dar certo. Que tudo vai de vento em popa, aí começamos a entrar por um vendaval que não compreendemos. As circunstâncias parecem anular o que Deus prometeu. As circunstâncias parecem desmentir aquilo que Deus falou a nosso respeito, ou através da sua palavra, ou diretamente, ou a fé que você acredita. A gente acha que não vai dar em nada. Isso acontece com cada um. Comigo, com você. Como é importante ter alguém, se cercar de pessoas que podem ser um instrumento de Deus, que não defende a causa. Jonatas não defendeu a causa do seu pai. Jonatas não se colocou do lado do seu pai, não se colocou contra. Ele obedeceu e morreu junto com seu pai. Mas ele não se colocou, pois ele viu ali a malignidade do seu pai. Mas ele disse: Davi, você vai sentar no trono. Quando você for rei, não mate a mim nem a minha descendência. Usa de bondade, usa de misericórdia para comigo, que você vai sentar no trono. As promessas de Deus não caem por terra. E que você possa orar e pedir a Deus: levanta, Senhor, um verdadeiro amigo, uma verdadeira amiga, ou pessoas que normalmente podem nascer nos relacionamentos, não numa vida solitária. Mas essas amizades, como a de Jonatas, são levantadas pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Para dizer: cara, não baixe a cabeça. Minha irmã, mulher, sei lá o que for, não baixe a cabeça. Deus vai te honrar. Você vai alcançar aquilo que Deus te prometeu. Deus vai te honrar. Como precisamos disto, meus irmãos. Eles haviam, então, combinado o local. No versículo 19, vamos ler algumas coisas. Diz assim, ó. Versículo 19. Ao terceiro dia descerás apressadamente e irás para o lugar em que te escondeste no dia do ajuste, e fica junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi: vai, procura as flechas. E se eu disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, traze-as então, traze-as. Então vem, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, terá paz e nada há que temer. Porém, se disser ao moço: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. O Senhor te manda ir. Quanto àquilo que eu te falei, eis que o Senhor está entre mim e ti. Versículo 24. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a festa da lua nova, pôs o rei à mesa para comer. Assentou-se o rei na sua cabeceira, segundo o costume, no lugar junto à parede, Jonatas defronte dele, e Abner ao lado de Saul, mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia não disse Saul nada, pois pensava: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, talvez esteja contaminado. Sucedeu também no outro dia, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio a comer o filho de Jessé?
nem ontem, nem hoje. Respondeu Jonas a Saul. Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço-te que me deixe ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade. E um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se pois agora achei mercê aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. E nós já lemos versículo 30. O rei foi tomado de uma ira. E então Jonatas entendeu que o mal já estava determinado contra Davi. Jonatas então vai ao lugar combinado para atirar as flechas. E ele vai atirar essas flechas. Antes da gente ler esse versículo, eu quero fazer algo que eu penso ser real, né? Um comentário. Eu creio que na mente de Davi, ele certamente queria voltar a casa. Ele queria voltar ao convívio. Ele queria voltar ao palácio. Ele queria voltar à família. Queria voltar à amizade de Jonatas. Mas ele sabia que por uma questão de poucos metros, o seu futuro seria decidido. Por uma questão de poucos metros, a vontade de Deus para ele seria definida. Ou ele voltaria à casa de Saul, ou ao convívio com, como eu disse, os amigos, famílias, amizade de Jonatas, etc. Ou teria que partir para o exílio e confiar plenamente em Deus. A vontade dele certamente seria a primeira. Se ele fosse dado o poder de escolha, ele escolheria, sem dúvida alguma, voltar para o palácio, assumir o comando do exército novamente, a parte que coube a ele, foi dado a ele, voltar para ter liberdade com a família, estar com Jonatas. Essa certamente seria a escolha dele, o desejo dele. Porém, a decisão, no entanto, não estava completamente fora do alcance de suas mãos. A decisão estava completamente fora das mãos de Davi. Tudo o que ele tinha que fazer era ficar junto à pedra de Ezel e esperar por uma flecha vinda do céu, que iria atingir o alvo infalivelmente, uma flecha que lhe diria se deveria ir para o deserto ou retornar para o palácio real. A decisão não estava nas mãos de Davi. A decisão não estava nas mãos de Jonatas. A decisão não estava com Saul. A decisão era de Deus. Estava nas mãos de Deus. Mesmo que ele usasse instrumentos como usou, como Saul, a sua ira, como Jonatas, ao atirar as flechas, a decisão estava nas mãos de Deus. A decisão de nossas vidas, seja qual for, sempre esteve nas mãos de Deus. Há situações na nossa vida que nós não temos poder de decisão. Tudo que podemos fazer é esperar e confiar. Há um outro agravante. Muitas pessoas acham que quando ora e nada acontece como orou, Deus não está ouvindo as orações. Talvez Deus tenha propósitos mais à frente. Quantas vezes Deus nos leva a uma situação que o poder de mudança não está em nossas mãos. Muitas vezes nós oramos, buscamos, clamamos, jejuamos e fazemos tantas coisas, mas nada muda e o poder de decisão não está em nossas mãos. Se Davi não sabia se as flechas cairiam à frente dele ou após ele,
Ele não sabia. Ele tinha que esperar. Ele tinha que aguardar. Pois uma flecha vinda do céu iria definir o destino dele. Mas Deus não estava perdendo o controle da vida dele. A decisão de Deus era uma decisão soberana. Mas os propósitos da vida dele iria se cumprir. Levado por toda a pressão das circunstâncias, Davi é trazido ao lugar onde percebe que a decisão não está em suas mãos. Diga ao seu vizinho, muitas vezes você é levado por pressão das circunstâncias ao lugar ou a um lugar onde você percebe que a decisão não está em suas mãos. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso extraordinário. Quando eu li, falei, Deus, fiquei pensando, a vida de Davi, se as lutas iam acabar ou continuar até se cumprir o propósito, seria decidido por alguns metros, por flechas. Mas repito a você, quantas vezes a gente atribui certa circunstância a pessoas, nós esquecemos que por trás ou sobre essas pessoas está um Deus soberano que governa tudo e que dirige tudo para a sua glória. Você já foi levado a uma posição onde você não tem poder de decisão? Você já foi levado a uma posição onde você não tem como mudar nada? Você precisa confiar em Deus? Repito o que disse Saul, Jonatas e as próprias flechas não eram aqueles que dariam o veredito final. Não são as pessoas que têm o veredito final. O veredito final seria Deus. Davi não sabia qual a resposta de Deus. Se perguntasse a ele, o que você quer? Ele ia dizer, eu quero voltar para o palácio. Eu quero voltar para o exército. Eu quero reassumir o exército, aquele que me foi confiado. Eu quero ter liberdade a casa do meu pai e voltar. Eu quero voltar a tocar as harpas. A decisão não estava na mão dele. Mas não quer dizer que isso não aconteceria. A decisão estava por uma flecha, ou flechas vindas do céu. Jonatas então vai para o lugar combinado. No versículo 35 diz, na manhã seguinte saiu Jonatas ao campo no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz, corre a buscar as flechas que eu atirar. Este correu e ele atirou uma flecha e fez passar além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou. Jonatas atrás dele disse, não está a flecha mais para lá de ti? Tornou Jonatas a gritar, apressa-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste ajuste. Então Jonatas deu suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe, anda, leva-as à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes. Beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Davi, muito mais, por quê? A última bengala de Davi estava sendo removida. Até aqui, Jonatas, a partir daqui era Davi e Deus. Tem momento que Deus nos leva a um lugar onde todas as bengalas, todos os apoios são removidos. A partir daquele momento é você e Deus. Por isso você chora muito mais. Ele chorou muito mais. E agora, sem amizade? Ele entendeu a mensagem de Deus? Ele sabia, ele podia confiar no amigo Jonatas, que com pesar teve que anunciar a vontade de Deus. Ele chora. Por isso que eu disse,
Peça a Deus para levantar um amigo. Mas haverá tempo que nem esse amigo vai te ajudar. Porque ele vai até certo ponto. Até onde Deus permitir. A partir daquele ponto em diante, é você e Deus. É você e Deus. Fala, meu Deus, não entendo. Ninguém me ajuda. Ninguém compreende o meu problema. Ninguém tem uma palavra. Porque Deus tirou todos os apoios. Jonatas foi até aqui para mostrar, dizer para Davi a vontade de Deus. Desse período em diante, era Davi e Deus. No 52 disse... 42 diz, Jonatas falou a Davi, vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Só foram se ver uma vez, bem um tempo depois. Davi está arrasado. Uma fase difícil. Solidão, questionamentos, perguntas sem respostas. Davi fraqueja um pouco na fé, mas ele entendeu que a flecha significava que o Senhor enviava para longe. Ele entendeu que não era um mero acaso que a flecha caísse onde caiu. Se a nossa vida está nas mãos de Deus, precisamos entender que por mais estranho, por mais que você não tenha resposta, não haja lógica, a nossa vida não é um acaso, porque ela está nas mãos de Deus. As coisas que acontecem, se nós não estamos vivendo de modo errado, elas não caem, não acontecem por acontecer. Davi entendeu que a flecha não caiu onde caiu por acaso. Ele entendeu que era a vontade de Deus. Na verdade, ela fora atirada pela própria mão de Deus. Era o símbolo da vontade de Deus. E por trás do seu voo estava o propósito amoroso do Senhor para o seu filho. Era o melhor para Davi. Era o melhor para Davi. Era a vontade de Deus. Paulo um dia orou, Senhor, tira esse espinho, orou 3 vezes. Ele disse, não, no caso de Paulo, Deus não removeu. Não é o caso de Davi, eu só quero dizer para você. E nem sempre Deus vai fazer o que nós queremos para aquele momento. E Ele vai tirando todos os apoios, eliminando todas as muletas. Ele tira Jonatas. É Davi e Deus. Cada apoio sobre o qual tinha se inclinado estava sendo removido. Agora ele devia ficar a sós e confiar plenamente no Senhor. Descansar em Deus. Para cada um de nós, para cada um de seus filhos, em cada circunstância da vida, há uma pedra da vontade de Deus. Há um propósito. Na linguagem de Daniel, uma pedra cortada sem mãos, como diz Daniel. Talvez você esteja numa situação ou dificuldade na qual você se vê incapaz de decidir para qual lado se voltar. Quem sabe se sinta até esmagado, sitiado pelas pressões da vida, por críticas, tantas coisas. Talvez querem te levar ao desespero ou te ensinar uma saída fácil. Não foi fácil para Jonatas dizer para Davi, através da flecha, o Senhor te manda ir. Vivemos um evangelho de respostas fáceis, simples e erradas. Que Deus só quer o bem
E de fato ele caiu bem. Mas às vezes passamos por um processo. Precisamos ir. Talvez você orou, buscou o Senhor, jejuou, fez tudo o que estava ao seu alcance. Talvez você se sinta até irrelevante diante da situação. Esperou que a flecha de Deus fosse cair antes, mas ela caiu além de você. O Senhor está te mandando ir, está te mandando perseverar, está te mandando esperar, está te mandando confiar, porque não é o tempo dele mudar a situação. Daniel orou, Daniel interpretou sonhos. E Daniel disse para o copeiro: intercede lá perante Faraó, a meu respeito. Eu não fiz nada. Eu estou aqui injustamente. Fui traído pelos meus irmãos, agora tal. Enfim, eu sou inocente. Ele orou. Mas a flecha de Deus caiu depois dele. Porque ele ainda tinha mais 2 anos para passar por aquela prova da prisão, até ser exaltado ao segundo lugar, ao segundo lugar em posição, apenas abaixo do faraó. Você orou, mas a flecha foi além. Por que será? Qual a razão? Primeiro, soberania de Deus, é claro. Vontade de Deus, é claro. Mas eu imagino algumas coisas, ou uma coisa pelo menos. Talvez porque Deus o tenha chamado a ambientes mais distantes. Ou pode ser que talvez ele o deixe onde está. Deus está chamando Davi, e chamara Davi para ser o rei de Israel. Talvez a flecha está dizendo: persevera um pouco mais, vá um pouco mais, caminha um pouco mais, pois eu estou te chamando para posições mais elevadas, para ambientes mais distantes, para lugares mais distantes. Talvez seja isso. Ou talvez não seja nada disso. É onde você está, mas grandes coisas Deus fará aonde você está. Meu Deus, é Natal, é Natal. Vou repetir. Talvez a flecha está caindo para depois de você, a flecha vem do céu, porque talvez Deus o tenha chamado a ambientes mais distantes, a lugares distantes. Ou pode ser que você permaneça no mesmo lugar onde está. Porém, Deus fará uma grande obra através da sua vida. Graças a Deus, salvo pela insistência do pastor. A flecha foi para lá. Vai, Davi. Vai para o exílio. Vai para as lutas. Vai para as tribulações. Seja como for. Tudo que você precisa, o que você pode fazer, é o que Davi fez. Quando assumiu sua posição junto à pedra de Ezel e esperou, pois a decisão não estava em suas mãos. A decisão estava nas mãos de Deus. As pessoas têm tomado a soberania de Deus para as suas decisões. E pessoas nos ensinam: vá naquele lugar. Vai em determinado lugar, vai em determinado lugar. O que você precisa fazer é assumir a sua posição junto a Cristo, que é essa pedra angular, pedra de esquina, pedra poderosa. Assumir sua posição junto a Cristo e esperar, pois a decisão está além de você. A decisão está além da tua capacidade. Em algumas circunstâncias, é tomar sua posição. Jonatas disse: vá, fique lá junto à pedra de Ezel. Eu imagino que ele foi lá e aguardou 3 dias. Imagine o que se passou na sua mente em 3 dias. Angústia. Qual vai ser a decisão? Porque, como eu já disse, no coração dele, claro, ele queria o conforto do convívio familiar, ou falo no sentido vizinhos, amizades, amigos e tal.
3 dias aguardando. A decisão de Deus foi: vá um pouco mais. A flecha que veio da mão de Deus, lançada por Jonatas, mas por vontade de Deus, disse: vá, fuja, continue. A flecha caiu além de Davi. Será que tem alguma flecha caindo além de você? Suas orações, você espera que a flecha caia antes, mas ela está caindo depois. O que você faz? Permaneça junto à pedra. Assuma a sua posição junto a Jesus Cristo. Assuma a sua posição junto a essa pedra angular, pedra de esquina. Assuma a sua posição, permaneça firme, continue servindo, continue trabalhando, continue confiando. Porque as promessas de Deus não falharão. Entenda, a batalha não é sua, mas de Deus. Desde que Ele decida o momento de mudar essa situação. Tem gente fiando os pés pelas mãos porque assume a dianteira. Não, eu não aceito, eu não vou continuar. Davi aceitou e entendeu. Para terminar, eu quero ler Isaías 28. Isaías 28. Pedro usou a linguagem de Isaías, mas fez outra colocação. Vou ler os dois. Primeiro, Isaías 28. No versículo 16. Olha o que diz. Acompanha a leitura. Isaías 28. 16 diz: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião a pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer, não foge. Aquele que crê não foge, não desiste, não toma a dianteira, obedece. Pedro usando o mesmo texto, só que ele muda uma palavra. Vamos ver a 1 Pedro 2, o mesmo versículo. Pedro, inspirado pelo Espírito, cita esse versículo, mas ele muda o não fugir. Ele usa outra palavra interessante. 1 Pedro 2, versículo 6. Pedro 2,6 diz: por isso está na Escritura, pois isso está na Escritura. O quê? Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Em outra tradução, como está ali no telão, confundido. Isaías usa, não foge. Pedro diz, envergonhado. Deus não envergonha, ou nem permite ser envergonhado quem confia nele. Jesus Cristo é a nossa pedra angular. Portanto, tudo que você pode fazer é assumir sua bênção ou sua posição junto a essa pedra e esperar. E esperar até que a flecha vinda do céu caia antes de você, que é um retorno àquilo que o seu coração deseja, ou um recomeço. Depende do contexto de cada um. Depende da vida de cada um. Que Deus te abençoe. E não desista. Mesmo que as flechas de Deus estejam indo para depois de você. Vá. Continue. Confie. Caminhe. Persevere. Porque o que Jonatas disse, eu poderia pregar mais umas 3, 4, 5, 6 mensagens. Ainda tem bala na agulha para continuar lá alguns momentos aqui de 1 Samuel e 2. Não vou fazer. Mas como Jonatas disse, Davi, quando você se assentar no trono, nada mudou. Nenhuma perseguição. Davi, a espada de Saul, ou sua lança, não alcançou Davi. No final, Davi assentou-se sobre o trono de Israel. Sabe por quê? Chegou o momento que a flecha caiu antes de Davi,
Era a mensagem. Pode vir, Davi. Pode vir, Davi. Como diz o outro, né? Tá favorável. Pode vir, Davi. Volte, que a flecha caiu antes de você. Quantas vezes eu quero orar para que a flecha caia antes, mas a flecha cai depois. Você fala, Deus está errado. O profeta até errou, Deus. Não, irmãos. Não foi fácil para Jonatas. Não foi fácil para Davi perder o último apoio. Mas a mensagem foi clara. Pá, a flecha está depois de você. Que Deus abençoe a sua vida. Continue confiando. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé.